que é uma enzima que pode ser fosfolipase C ou pessoal, rapidinho, desilciclase. Se for fosfolipase C, eu tenho um ligante, que é o primeiro mensageiro, e tenho aqui a formação, se for adenosiclase, tipo AMP5, depois do ATP. Isso aqui é o segundo mensageiro. Pergunta: primeiro mensageiro, ele entra na célula? Não. Por isso que a gente precisa ligar o receptor, ativar G proteína, a subunidade alfa se ligar à enzima, e essa enzima estimulada pela subunidade alfa, ela pega o ATP e vai quebrando, hidrolisando até formar a AMP5. O aumento dessa substância no líquido intracelular promove o efeito. Então, pergunta: quem é o segundo? Como que se forma o segundo mensageiro? A partir da informação de um primeiro, que na membrana da célula estimula a formação de uma segunda mensagem no interior da que promove, e essa segunda mensagem vai ter o quê? Vai promover a formação de efeito. Tá, então o AMP5 é o efeito. É o segundo mensageiro que vai promover o efeito. Se eu tirar essa enzima aqui, a adenosiclase, e colocar a fosfolipase C, muda. O que muda? Não é mais a AMP5. Eu libero o IP3, que vai até o retículo sarcoplasmático, e libera o quê? Cálcio. O aumento do cálcio promove o efeito. Quem é o segundo mensageiro? IP3 é o segundo mensageiro. É conhecido também como cálcio. Hoje em dia se fala que o cálcio também é o segundo mensageiro. Gente, vou fazer a pergunta para vocês, que é fácil, para fechar. Esse ligante, qualquer substância, é lipossolúvel ou hidrossolúvel? Hidrossolúvel? Sabe por que hidrossolúvel? Porque se fosse líquido, ela entrava, não precisava. É hidrossolúvel, porque ela precisa. Se fosse líquido, ela entrava.